chamados para vencer. No versículo 5 aqui, vemos que a missão, o propósito de Deus para Sansão. Sansão seria nazireu. O que significa isso? Alguém consagrado ou separado para Deus, para um propósito definido: livrar Israel do poder dos filisteus. Quando você lê isso, você lê o que? Os filisteus eram poderosos. No capítulo 16, versículo 4, diz assim: depois disso, se afeiçoou uma moça chamada Dalila. Dalila não foi apenas uma mulher. Dalila é tudo o que nos descobre o coração. Dalila é um espírito que, de alguma forma, quer descobrir, descortinar o nosso coração. A Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que nos torna imune a não pecar é a palavra. A palavra é que garante, porque você pode ter um sentimento errado, você pode ter alguma coisa que colocam para você que vai te dar, né, um benefício enorme, mas é errado, porque você lembra da palavra e diz: não, para a minha carne, para o meu futuro, isso seria bom, mas eu não vou fazer porque não está na palavra. Então, Dalila é o que quebra a nossa aliança com Deus, quebrar a nossa santificação, quebrar a nossa consagração com Deus. Antes de Dalila, aconteceram algumas coisas, porque lemos, Dalila fez ele se tornar um homem qualquer. Então, como ele se tornou um homem qualquer? Primeira coisa, ele não ouviu seus pais. Capítulo 14, versículo 1. Não ouviu os seus pais. Ele era consagrado, tinha poder nos seus músculos para lutar, guerrear e defender Israel? Sim. Tinha tudo que Deus falou que era necessário para cumprir o seu propósito? Sim. Mas começou com uma coisa tão pequena e tão comum nos dias que vivemos. Não ouviu os seus pais, porque ele queria descer para Timar, aquela coisa toda, e o pai gostou de uma moça lá, e o pai falou para ele: escuta, não tem uma moça no nosso meio? Você tem que ir se afeiçoar por uma moça que é filha de filisteus, dos filisteus. Não faz isso. Ele fez. Sansão casou com essa moça. O que está acontecendo? Não ouviu um conselho dos pais. Os pais aqui não representam apenas pai e mãe. Inclusive, se obedecer, respeitar pai e mãe, nós aumentamos os dias da terra, porque a Bíblia nos garante isso. Mas eu não quero falar apenas os pais como pai e mãe, e sim como pessoas que você tem que ouvir, respeitar. Sansão não ouviu seus pais. Davi, o rei Davi, não ouviu Natã. Natã deu um toque nele: olha, você está errado, fazendo o que você está fazendo, não é justo, não é certo. Natã pontuou o problema de Davi. Davi não ouviu Natã. Que Deus use Natãs neste tempo, para que você sempre possa receber uma palavra. Outra coisa, os Natãs também podem ser, muitas vezes, a palavra que está sendo pregada, porque a palavra vem como uma profecia, algo profético, e muitas vezes você ouve aquilo ali, é como um Natã te alertando para não pecar. E quantas vezes Sansão
ao fazer alguma coisa, diz lá que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Estamos falando antes de Dalila. Então, começou o problema ali, e no capítulo 14 fala que ele desce 4 vezes, ele vai descendo. Casa com essa moça, os filisteus e tudo mais, e, enfim, ele vai dando problema. Depois, ele também se afeiçoa por uma prostituta e coabita com ela. O que está acontecendo com Sansão, gente? Casou com uma filisteia, agora tem um caso com uma prostituta. O que está acontecendo? Sansão era um homem poderoso, forte. Sansão destruiu 30 homens. Sansão depois arrancou o portão da cidade. Sansão pegou uma queixada de jumento e matou 1000 pessoas, 1000 homens. Um homem contra 1000, matou 1000, porque Deus tinha capacitado ele para livrar do poder dos filisteus. Então, ele estava cumprindo o propósito dele? Sim. Está tudo direitinho? Sim. Mas as brechas que ele vem dando são brechas das emoções. Ele é forte? Por fora, por dentro, fraco. Fraco nas emoções. O que significa isso? Muitas vezes nós temos o Senhor, o Espírito do Senhor está sobre nós, estamos cheios do Espírito Santo, aleluia, mas tem brechas nas emoções, que ou cedo ou mais tarde poderão nos afastar do Senhor. Esse homem não ia fazer, ele fez grandes coisas, poderosas, como eu falei, o Espírito do Senhor vinha sobre ele, mas ele estava brincando. E por que está brincando? Por que desceu? Por que está acontecendo isso tudo? Estou resumindo para vocês. Por que aconteceu isso tudo? Porque, primeiramente, ele se tornou um homem comum. Por quê? Porque não ouviu os pais. Tem gente que não ouve alerta. Tem pessoas que já trancaram o ouvido com cadeado, com placa de aço, para não entrar a voz que quer orientar, que quer falar algo, que quer, vamos dizer, dar uma direção, ou exortar. Cara, cuidado com isso, hein? Vamos entender a seriedade de ouvir alguém. Por que Sansão se tornou um homem qualquer? Um homem qualquer. Segunda coisa, Sansão escolheu andar sozinho na sua força. Às vezes, nós temos algo tão bom em nós, que Deus deu, que a gente não precisa de mais ninguém. É um erro. Somos tão fortes no Senhor, né? Tão capazes, temos um dom maravilhoso. Somos conhecidos pelo nosso dom, pelo nosso chamado, aleluia. Sansão era conhecido por todos e temido, pela força que ele tinha, e sua força vinha de Deus para um propósito, mas ele usou a força para si próprio, vivendo uma vida sozinho, acompanhado sempre, com mulheres, com pessoas, mas vivendo uma vida sozinho. Sansão não precisava se consultar com ninguém, checar com ninguém. A pessoa máxima na vida de Sansão, naquela época ali, o pai, a mãe que gerou ele, está dizendo, não vai, não faz isso. Ele fez, e a decadência foi de vento em popa. Agora, Provérbios 3:5, nos diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração. Mas aí tem um alerta, não te estribes nos teus próprios pensamentos. Estribe significa o quê? Estribar é confiar demasiadamente no seu
entendimento. Então, irmãos, não se firme no seu próprio entendimento, não confie no seu próprio entendimento, cheque. Ele diz, se rasparem minha cabeça, serei como um homem qualquer. Não é se apenas raspar a cabeça. Raspando a cabeça está quebrando a aliança. Raspando a cabeça está dizendo, Deus, ó, bye bye. Raspando a cabeça ele está dizendo, Senhor, não me visita mais, não me enche mais do teu espírito. Raspando a cabeça é uma atitude, era uma consequência de ter cabelo grande sem raspar, era para dizer, eu sou consagrado ao Senhor, consagrado ao Senhor. Mas ele abre seu coração para quem? Dalila. Ali já estava quebrado o princípio, você entendeu? O princípio de pai, paternidade, o princípio de ser sozinho, essa quebra desse princípio. Então, chega Sansão até Dalila. Por isso que tudo que aconteceu, tudo antes disso, era importante a gente entender rapidamente para chegar a Dalila. Como nós já chegamos e vimos ali que Dalila é um espírito que tira a nossa aliança com Deus, ok? Mas aí hoje você vai dizer, não sou qualquer um. Amém. Sansão se tornou qualquer um homem, passando a ter as mesmas fraquezas de um ser humano normal, mas ele não era normal, ele era ungido, consagrado, com muito poder de força, e se tornou um homem comum. Então, você não é qualquer um, você é um abençoado. Você é um abençoado, a bênção de Deus está sobre você, querido. Com Deus na nossa vida, com o Senhor na nossa vida, nós não podemos ser qualquer um, não podemos ser qualquer um, porque somos nova criatura. As coisas velhas passaram. Existem criaturas de Deus e filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que tem Jesus Cristo como seu Salvador, seu Senhor, lavado, redimido pelo sangue de Jesus. Isso é filho de Deus. Nascer de novo, nós nascemos de novo. Nós não somos qualquer um. Sansão não era qualquer um, mas se tornou um qualquer como todos. Quando eu leio que Sansão se tornou um homem qualquer, eu penso que essa palavra é para o tempo que nós estamos vivendo. Hoje nós temos o desafio de sermos, sim, cheios do Espírito Santo. O que habita em nós só habita por causa de Jesus na nossa vida. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que levantou Jesus habita em nós. Que ressuscitou Jesus, habita em nós. E nós nos esquecemos disso. E nós olhamos para o mundo, olhamos para as situações, olhamos para nossas emoções, olhamos e fazemos o que a gente acha que dá na cabeça, e aleluia, está tudo bem. Não! Evangelho é mudança de rumo. Nascer de novo é mudança de rumo. É uma vida abundante em Cristo, é ter sabedoria do Senhor, é ter graça do Senhor. Então, pela desobediência de Sansão, diz lá que ele matou mais inimigos na sua morte que em toda a sua vida. Sansão perdeu a visão porque perdeu a unção. Furaram os seus olhos, ficou cego. Por que ficou cego? Porque se tornou um homem comum. Porque ele quebrou aliança com Deus. Então, não foi apenas uma cegueira natural, é uma cegueira para nós espiritual. Tem muitos hoje que perderam a visão, já não enxergam mais nada, só enxergam as coisas daqui e do agora. Por que perderam a visão? Porque perderam a unção, perderam a presença. Sansão está cego, e botaram ele dentro do templo, né, para rodar o moinho. Então, ele cego, e a vida dele era o quê?
dá a volta, rodando, rodando, rodando. O povo de Deus, quando eu falei no início, que não prosperou, 40 anos, eu não fui chamado para ficar rodando não, meu irmão. Foi não. Só roda quem não tem visão. O povo de Deus em Israel não tiveram visão da terra prometida. Só viam um palmo do seu nariz. Sansão está cego, rodando o moinho. Rodando o moinho. E ali, ele fez uma oração. Ele disse: Senhor, se eu posso lhe pedir, pelo menos uma vez, que volte a minha força, me dá essa unção, pelo menos só mais uma vez. Deus deu? Sim. Por que Deus deu? Se arrependeu, voltou a ser o que era? Nunca mais. Se arrependeu, Deus curou da cegueira dele, não. Mas uma coisa Sansão fez, que Deus assinou embaixo, foi o quê? Quando ele pede a Deus força, para fazer o quê? Se vingar dos seus inimigos. Qual era o propósito de Deus para a vida dele? Livrar Israel do poder dos filisteus. Ele pediu algo a Deus que era a vontade de Deus para ele desde o início. E Deus, quando ouviu aquilo, falou: tá bom, tu está arrependido e quer poder, né? Então tá. Sabe por que vou te dar o poder, Sansão? Vou te dar poder para você destruir todos eles, para se cumprir o que eu determinei para a tua vida. A minha palavra não vai cair por terra. O propósito que eu tenho para a sua vida não vai cair por terra. Infelizmente, você terá esse fim, mas o meu propósito vai ser estabelecido. Ele pega, empurra aquela coluna e o templo desaba. Morre ele e todos os filisteus que ali estavam. Sansão, com a sua morte, matou mais inimigo do que toda a sua vida. Porque o propósito de Deus era que ele salvasse Israel do poder dos filisteus. Agora, irmãos, é muito importante a gente entender um outro princípio. Jesus obedeceu até a morte. O Filho de Deus, que sempre fez tudo que o Pai lhe falava, obedeceu ao Pai até a morte e venceu todos os inimigos espirituais num só dia. A sua morte para muitos acabou. A sua morte para muitos diziam: já era. Os próprios discípulos falaram: ele morreu. Mas a sua morte incluiu a minha vida. Eu morri para o mundo, morri para o pecado, mas ele ressuscitou no terceiro dia, e eu ressuscitei com ele. A morte dele e a ressurreição dele levou todos os inimigos espirituais a serem exterminados. Triunfou deles com a sua morte. Principado, potestade, dominadores, e venceu também a morte. Morreu para vencer a morte. Foi completo o plano de Deus para Jesus. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele venceu. E nós somos, porque ele venceu, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você já entendeu quem você é? Você não é qualquer um. Você estava incluído lá na cruz e na sua ressurreição. Viva uma vida condizente para honra e glória daquele que te salvou.
não viva independente, não viva sem direção e orientação, viva de acordo com a palavra de Deus constantemente. Toda a sua vida até hoje, a partir de hoje, tome como palavra para a tua vida. A partir de hoje, você vai fazer mais do que você já fez em toda a sua vida do passado. Por quê? Ele ressuscitou. Você é mais que vencedor em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor te fortalece. No momento de tristeza, angústia, dor, problema, dificuldade, adversidade, o Senhor te fortalece.